vamos começar. Boa noite, meninas. Vamos começar a dar continuidade à matéria Cristo, aquele que cura, tá? Vamos estudar a parte hoje que ele fala bastante da nova aliança, né? Da cura na nova aliança. Então, vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento aqui, por essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, aprendendo mais de ti, Pai. Recebendo revelação, Pai, que vem de ti. Nós oramos, Pai, para que cada palavra que seja falada aqui seja uma revelação do céu na nossa vida, Pai. Que o Espírito Santo conduza essa reunião, que ela flua, Pai, no teu poder, debaixo da tua unção, debaixo do teu poder, debaixo da tua graça, Pai. Que nada que nós venhamos a falar aqui ou aprender seja de nós mesmos, mas que seja do Senhor. Que o Espírito Santo conduza essa reunião do início ao fim, e que nós venhamos a sair daqui hoje renovadas, Pai, na tua palavra, renovadas no teu poder, renovados no teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos começar quase que eu desliguei a reunião, gente. Nós vamos falar da autoridade restaurada à humanidade. Vamos começar a falar disso. A nossa autoridade, ela foi restaurada. Jesus, ele nos livrou do domínio de Satanás. Isso está lá em Hebreus 2, do 14 ao 15. Eu vou ler para nós. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, nós entendemos que nós estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida, mas Jesus nos libertou disso. Ele nos devolveu tudo que nós tínhamos antes do pecado, né? E isso inclui cura, andarmos em saúde divina, né? Ele nos transportou do império das trevas para o reino de Deus. Isso está em Colossenses 1, 13 e 14. Eu vou ler para nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, nós temos a redenção e a remissão, né? Também, Jesus já conquistou isso para nós. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Vamos ler Efésios 2, 4, 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus, nós estamos sentados em lugares celestiais. Nós estamos lá nas alturas, lá no céu, com o Pai e o Filho, né? Que nós estamos em Cristo, né? A Bíblia fala que Cristo está sentado à direita do Pai. E a Bíblia diz também que Deus nos ressuscitou e nos fez sentar juntamente com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Essa é uma posição de autoridade. Então, eu fico imaginando assim, está lá Deus, soberano, poderoso, no trono dele, Jesus à direita, não, a minha direita é essa aqui, a direita, e nós junto com ele. Né? Nós temos que receber isso e viver nessa condição por fé. Porque se a gente for olhar agora, nós estamos aqui, ó, eu estou aqui sentada na minha casa, no meu local de trabalho. Então, como que eu vou estar lá no céu, lá nos lugares celestiais? Gente, isso é só fé. Isso é só fé que nos leva para esse nível de autoridade de posição em Cristo, né? Porque, humanamente falando, nós estamos aqui, sentados nas nossas casas. A Bíblia deixa claro que nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Eu acho que tem que até estudar isso, mas vamos ler.
Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Então, nós somos reis e sacerdotes aqui na Terra. Hoje eu estava vendo um vídeo daquela menina, a Aimee, aquela que cantou aquela música Evangelho Fariseu, e o povo, teve um monte de gente, né, que ficou ofendidinho e foi atacar uma menina que está tentando fazer que está lutando por uma causa, né. Aí ela fez um vídeo falando a história dela, tá no Instagram dela. Eu vi há pouco antes da aula, e ela falou essa parte. Teve uma hora que na hora que ela falou, aquilo tocou em mim, e eu nem sabia que eu ia falar essa parte aqui. Eu não lembrava. Que ela falou assim, que do sacerdócio. Quando você é sacerdote, aí eu fui pensar sobre isso. É para você levar o Jesus, é para você levar Deus, o evangelho para a pessoa. Na Igreja Católica, o padre, eles falam sacerdote, não é? Eles tratam o padre como, usam essa expressão sacerdote com o padre. O que o padre faz, gente? O padre, a vida do padre é para a igreja. Nós não estamos falando de certo ou errado aqui, né? Nós estamos falando do significado, da função da palavra. O padre, ele abdica de tudo e vive em função da igreja. E ele, né, vai ouvir pessoas, vai conversar com pessoas, vai ter projeto. O sacerdote é isso. Reis, porque nós temos que governar, e sacerdote, que nós temos que levar a palavra. Nós vamos levar o reino, né, o evangelho para as pessoas. A nossa função, enquanto sacerdote, é ser representante da palavra de Deus aqui, né? Então, isso mexeu muito comigo, que essa menina, pela colocação dela, ela é muito nova aliança, tá? Assim, dá para a gente ver as coisas que ela fala, ela sabe a identidade dela, quem ela é, o que Deus chamou ela para fazer. Então, ela teve uma revelação, né, da nova aliança. E nessa revelação, na hora que ela falou essa questão do sacerdote, eu falei, nossa, eu não tinha... Olha só quantas vezes eu li isso aqui, eu já ensinei isso aqui, mas eu não tinha tido essa revelação da função de sacerdote que nós temos. Cabe até uma outra ministração. Depois nós vamos estudar sobre... Nós vamos estudar, tem uma matéria que chama Ministério Prático e uma que chama Doutrinas Básicas da Bíblia, que ensina, que fala sobre isso mais a fundo. Mas, assim, já é uma coisa que para estar no nosso coração. Eu sou sacerdote. Quer dizer, representa aqui a palavra, né? Tipo, como se eu usasse uma batina, né? Sacerdote ali, ó, eu estou aqui, ele me constituiu sacerdote. Nós reinamos por meio de Jesus Cristo, né? Nós precisamos entender isso, que o nosso reinado é por meio de Jesus Cristo, não é por nós, porque nós não mandamos nas pessoas, nós não governamos as pessoas, né? Vamos ver Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Gente, eu amo esse pedaço aqui, que nós vamos reinar em vida. É em vida, né? É uma vida. Nossa nova vida é vida de reino, de reinar mesmo, de autoridade, né? Recebemos autoridade para reinar. Isso está lá em Lucas 10:19. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amo esse versículo. Gente, nada vai nos causar dano. Nada é nada. Não importa se está em latim, em grego, em romano, em hebraico, aramaico, inglês, o que for. Nada significa nada. Então, nós temos que ter... Isso tem que ser revelado dentro de nós. A revelação de que nada vai nos causar dano. Absolutamente nada vai nos causar algum dano.
quando a gente vive na autoridade de quem nós somos, nós sabemos quem nós somos, nada vai nos causar dano. Isso inclui nenhuma doença, né? Nada. Nós não precisamos ficar doentes. Não cabe a nós, isso não é papel nosso mais. E tem uma outra aqui, que é Satanás está debaixo dos nossos pés. Efésios 1, 21 e 22. Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, Jesus pôs tudo debaixo dos pés dele. Isso muito que nós vamos ver aqui, que o nome de Jesus está acima de todo nome. Deixa eu aceitar a Fabiana. Então, o que acontece? O mal está debaixo dos nossos pés. Quando nós levantamos, sabendo a autoridade que nós temos, acabou. Ele não pode fazer nada com a gente. E que nós temos um nome que está acima de nome, que foi Jesus. Jesus conquistou esse direito e passou para a igreja, que somos nós. Agora nós vamos continuar falando que nós somos chamados a continuar a obra de Jesus. E agora nós vamos estudar muita cura. Porque se tem uma coisa que Jesus fez, foi curar, né? Nossa, que lindo. A missão e a autoridade para curar é transferida para os discípulos. Vamos ler isso em Mateus 10, 1 e 8. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. De graça recebeste e de graça dai. Então, nós recebemos de graça essa autoridade e essa missão. Gente, eu entendo não só como autoridade, também é uma missão. Porque nós temos que continuar o evangelho de Jesus. Nós temos que dar continuidade ao que Jesus fez. E Jesus fazia isso. Ele expulsava demônios, ele curava enfermos, ele ressuscitou mortos, ele purificava. Hoje, quem está andando pela terra somos nós. Boa noite, Denise, e boa noite. Quem que eu aceitei, gente, que eu falei? Fabiana. Ah, não, mas ela saiu, nem foi. Então, hoje, a nossa... Ai, gente, desculpa. Hoje, a nossa posição é essa. Estamos nos lugares, sentados nos lugares celestiais com Jesus, com toda a autoridade que ele tinha quando andou por aqui, para fazer o mesmo que ele fazia, né? Cura é uma parte importante do treinamento e ministério dos discípulos e seguidores de Jesus. Enquanto Jesus ia curando os enfermos, ordenou aos 12 discípulos que fizessem o mesmo. Isso aqui é uma observação que está aqui. Então, se Jesus ordenou aos 12, essa ordem serve para nós também, né? Os que creem farão as mesmas obras e ainda maiores. Isso está em João 14, 12. Deixa eu ler para nós. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Nós já sabemos isso aqui também, né? Jesus, ele não falou apenas que os apóstolos iam fazer as mesmas obras, mas todos aqueles que crescem nele fariam as mesmas e ainda maiores. Jesus, ele nos enviou. Vamos ler João 17, 18, fala assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, como Deus enviou ele aqui ao mundo, ele enviou a nós também. Jesus, ele orou ao Pai no Getsêmani, dizendo que, assim como o Pai havia enviado, ele nos enviaria ao mundo para continuar a sua obra. Quer ver? Vamos ler João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez:
Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Gente, ele veio cumprir o propósito dele e nos enviou para cumprir o nosso, né? Cada um na sua geração, cada um no ano que nasceu, né? Mas foi para cumprir um propósito. Ele nos enviou para isso, né? Olha, para que ele nos enviou? Jesus mencionou obras específicas para que executássemos, com base na autoridade que ele havia recebido ao ressuscitar e ele estava transferindo para nós. Vamos ver quais que são essas. Mateus 28, 18 e 19 fala o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso é para nós, né? Batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também vamos ver Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, o que a gente... Olha só, ao mesmo tempo que nos dá uma responsabilidade, nos tira um peso das costas, porque a gente vai pregar o evangelho, ok? A nossa ordenança é essa, e pregar o evangelho. Mas não fala aqui que é nossa função obrigar as pessoas a aceitarem, que nós seremos culpados se eles não aceitarem. Aí fala aqui, ó, quem crer será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, você falou, a pessoa não creu, não é problema seu, né? Eu acredito aqui no livre-arbítrio. Então, assim, porque muitas vezes a gente prega, a gente fala, e as pessoas não se convertem, muitas vezes a gente ora para a pessoa ser curada, e a pessoa ela não aceita ser curada, né? Eu acho que eu já falei aqui, com certeza eu já falei, que tinha um colega que fazia o rema, ele fez 1 ano de rema. Aí, no segundo ano, que tinha essa matéria Cristo, aquele que cura, ele saiu do rema, porque ele não queria ser curado. Ele queria continuar doente para ficar aposentado, encostado pelo INSS, para não ter que voltar a trabalhar. Então, o que acontece? A matéria Cristo, aquele que cura, foi ensinada. Foi ensinada. As pessoas ministravam a cura, mas ele não queria. Os 2 irmãos dele fizeram rema, terminaram rema, ele não. Então, é responsabilidade nossa? Não. A gente tem que ficar triste, chateado? Não, porque esse sentimento não é nosso. Deus não... Gente, a pessoa simplesmente não quis. Você apresentou Jesus para ela com todo o amor, né? Ela não quis, não se sinta triste, deprimido, não pare, porque a sua função não é convencer a pessoa de que ela é curada, não é convencer a pessoa que ela tem que aceitar Jesus, não é isso, você só tem que falar. Ore pela cura, ministre a cura na pessoa, fale do evangelho. Se ela não quiser, não é problema seu, não fique triste, é ela que vai resolver. Porque muitas vezes o fato da pessoa não querer abala a nossa fé, abala a nossa estrutura, a gente fica mal, a gente fica triste. E aí se a pessoa, acontece alguma coisa com a pessoa, a gente fica pensando que a pessoa vai morrer, vai para o inferno. Não é nossa função mais. Porque isso, se a gente ficar com esses pensamentos, nós vamos ficar muito abalados. Tá bom, Vanúbia, obrigada, tá? A Bia já é curada, tá? Não esquece disso não, tá bom? E a gente não pode deixar esse tipo de, sabe, de dúvida, de sentimento ruim estar no nosso coração. Lembra que nós temos que guardar o nosso coração, né? Então, qual que é essa função segundo essas coisas que... essas ordenanças que Jesus... O que Jesus nos enviou? Pregar o evangelho, fazer discípulos, batizá-los,
E em seguida, depois que ele fala isso, ele menciona os sinais que acompanhariam aqueles que decidissem obedecer a Jesus. Então, se você pregar o evangelho, fazer discípulos, batizá-los, né? Porque é isso que ele fala. Lembrando que isso Jesus falou lá no Velho Testamento, tá, gente? Que antes de Jesus morrer, é velho, tá? É a velha aliança, desculpa, a velha aliança. Aí em Marcos 16, do 17 ao 20, ele fala assim: ó, estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. Quais eram os sinais? Expulsaram demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes. Eu confesso que eu não quero fazer isso não, tá? Pegando serpente. De verdade, acho que não precisa. A gente pode só matar, alguém mata ela lá pra gente. Serão imunes a bebidas mortíferas, a comida, a coisa que fazem mal, né? Qualquer coisa que, às vezes, né, alguém pode atentar contra a vida do outro, envenenando alguma coisa. Nós somos tranquilíssimos com isso. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, quando isso aqui virar uma realidade na nossa vida, sabe assim, crendo, sem duvidar, 1 minuto, 1 segundo, sem nada, a gente vai orar, as pessoas vão ser curadas. Eu não sei se vocês estão igual a mim, eu assim, tem hora que eu oro, tá beleza, desculpa, tem hora que eu oro, aí a cura acontece, tem hora que não. Tem casos que eu não tenho nem coragem de orar ainda. Eu nunca tive coragem de estar no velório e tentar ressuscitar uma pessoa, nem no velório do meu próprio irmão eu tive coragem para isso. Falar assim, é vergonha de ser mulher. Não, é que dentro de mim não tinha certeza que ele ia levantar, né? Dentro de mim não tem. Eu sei que isso pode acontecer, gente. Eu tenho convicção. Mas sabe aquele negócio assim, eu ainda não consigo fazer? É isso. Estão orando para isso? Estamos treinando para isso? Sabe? Estamos. Pois é, a Denise estava falando também. Porque, por exemplo, olha a cabeça, olha só para vocês verem como é que é a mente da gente, se a gente deixar, manda na palavra e na fé. Eu penso, eu vou no velório de uma pessoa lá, um parente, uma pessoa qualquer, que não seja da minha família. Aí eu vou orar para a pessoa levantar, a pessoa não vai levantar, o que essa família vai achar? Tipo assim, e a família, como que fica? Em relação a mim, eu fico com receio de, às vezes, de causar um dano na família, sabe? De fazer uma coisa ali. Então, eu realmente, é uma coisa que eu não tenho coragem, não tive coragem ainda de fazer. Mas o Senhor vai tratar no meu coração. Se for, nós vamos conseguir. Nosso Pai, é o mesmo caso da pessoa cadeirante. Eu já orei com uma amiga minha, ela não levantou. Mas tem uma outra que eu ainda não orei, porque eu sei tanto da condição dela, sabe assim, eu sei todos os problemas que ela tem, e parece que no meu coração é impossível. A sensação que eu tenho, não sei nem se é isso, eu sinto que eu não vou conseguir fazer com que ela levante. E teve um dia dessa noite, semana passada, a Maria Eduarda estava até aqui comigo, aí a gente orou, e eu orei para eu ir ao céu, sabe? Que eu estava. Depois eu vou contar para vocês uma oração que eu fiz de tarde com Jesus, mas essa tem a ver com tudo. E eu falei com Jesus que eu queria visitar o céu, né? Naquela noite, eu queria estar com ele, eu queria estar lá. Eu falo essas coisas, tá? Estou com vontade no meu coração, eu falo. E fui dormir. Aí eu sonhei que essa minha amiga que é cadeirante, que eu sempre levo ela em Belo Horizonte, lá no hospital, né? Eu até falei aqui, lá no hospital
especializada nisso, eu sonhei que ela estava andando. Foi a primeira vez que eu sonhei. E eu conversava com ela assim, que ela andava, ela conseguia andar rápido e pouco. Ela ainda não conseguia ficar muito tempo em pé, no meu sonho, sabe? E ela estava com um vestido de linho, gente. O linho branco, né? O linho como é que eu falo? É profético, né? O linho está lá na Bíblia, veste de justiça e tal. E eu fiquei com ela naquele lugar, a filha dela estava no sonho, e tinha mais alguém, algumas pessoas no sonho, que eu não lembro quem são, mas no sonho ela estava andando. E eu acordei tão feliz, como se fosse eu, sabe, assim, uma coisa maravilhosa tivesse acontecido comigo. Não foi um sonho que ela estava andando. Um vestidinho lindo, assim, de linho, rodadinho. Daí eu nem contei para ela esse sonho, tá? Eu fui lá na casa dela ontem, fui lá levar uns convites para ela escrever para mim, aquelas letras desenhadas, ela escreve com aquela caneta de pena. Aí o convite do casamento da mãe da minha sócia, eu levei para ela escrever para mim, mas eu não comentei do sonho, também não lembrei. Não comentei assim, também não foi porque eu não quis, não, é porque eu não lembrei. E eu fiquei assim, Jesus, que coisa. Então, assim, às vezes o céu para nós, a gente quer ir no céu e tal, e uma pessoa curada é o céu. Imagina uma pessoa que é cadeirante, ela levantar e nunca mais precisar. Eu fiquei com isso no meu coração, sabe? Mas ainda vamos ver o que o Senhor tem. Depois eu vou contar para vocês a outra experiência. Vamos ler aqui que a Bíblia conta que depois disso, Jesus foi assunto aos céus e os discípulos obedeceram a sua ordem de ir. Depois que Jesus ensinou isso para os discípulos lá em Marcos, né, quando fala em Marcos, ele foi assunto aos céus. E ele deu a ordem de ir, confirmando o Senhor a pregação deles com sinais que havia dito, inclusive cura. Agora nós vamos começar na parte da cura. Pedro, João e o paralítico na porta de Formosa. Vocês lembram que Pedro e João curaram, foi assim, eles subiram, né, ao templo para a oração da hora nona. Eu esqueci que horas é a hora nona aqui agora, gente. Aí tinha um homem coxo, né, de nascença, lá na porta lá do templo chamado Formosa, e esse homem estava pedindo esmola, né, aos que entravam. E aí, acho que foi Pedro, né, que falou que não possuía nem ouro nem prata, mas o que ele tinha, ele dava a ele, que era o nome de Jesus Cristo. E ele curou, né, esse moço que era coxo, simplesmente falando com ele, levanta e anda, que eu tenho em nome de Jesus aqui. Ah, maravilhoso. Eu acho que se eu estivesse lá, eu caía sentada. Acho que eu ia ter que me levantar depois. Tiveram curados pela sombra de Pedro. Vamos ler isso em Atos 5, 16 e 17. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Ai, gente, isso é lindo, lindo. Filipe pregava, hoje a língua está embolada. Filipe pregava e muitos eram curados e libertos. Isso tem Atos 8:7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos de coxos foram curados. Tem também Paulo e o homem coxo que tinha fé, tem Atos 14, 8 e 10, eu vou ler. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Olha,
Tem muita cura aqui, né, de Paulo. Paulo e o filho de Públio, Atos 28, 8 e 9, vou ler. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, é uma infecção intestinal, né, gente? Então, disenteria e ardendo em febre, provavelmente. O pai de Públio, Paulo, foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então, assim, era uma coisa tão linda que eles curavam um, né? Um que queria o primeiro, e as pessoas viam aquilo e todas iam vindo até ele, né? Até eles, procurando eles para serem curados. E uma coisa assim que uma vez o Reinhard falou, que quando você vive o verdadeiro evangelho, as pessoas vêm até você, elas procuram, elas querem ter o que você tem. É como se fosse um imã, sabe? Eles vêm assim para pegar. E isso é verdade. A gente vendo assim pela Bíblia, a gente vê que as pessoas iam até eles, né? A gente vai ver que mais para frente, a mulher do fluxo de sangue, né? Que foi até Jesus e encostou na roupa dele para ser curada. Então, quando a gente tem isso para oferecer para as pessoas, a gente tem essa consciência e oferece para as pessoas isso, elas vêm. Elas mesmas querem, elas buscam, elas têm uma sede por Jesus. Né? Quando elas descobrem se alguém foi curado, elas vão ali, porque eu também vou ser e tal, né? Paulo curando por meio de lenços e aventais, gente, fantástico. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Gente, era tanta unção, era tanto poder, que estava impregnado no lenço, no avental, né? Era um negócio assim, nossa, meu Deus, não dá nem para explicar uma coisa dessa. O comissionamento, quer dizer, nós temos uma grande comissão, né? Nós temos que cumprir aí, existe uma grande comissão. O comissionamento do Senhor ainda é para todos, né? Para todos que querem, né? Vamos completar. Nós somos chamados a pregar, fazer discípulo e batizar, e, portanto, precisamos dos mesmos sinais confirmando a nossa pregação. Então, boa noite, Diana. Nós podemos pregar, nós vamos pregar o evangelho, nós vamos fazer discípulos, nós vamos batizar, e a cura, as outras coisas são sinais que vão nos acompanhar mediante a gente estar vivendo o evangelho, né? Que o Senhor nos disse. A cura é uma poderosa operação evangelística. Gente, não tem que arrasta mais você fazer, para quem tem o chamado evangelístico, do que curar. Porque as pessoas estão doentes, elas procuram a cura, elas querem a cura. Então, quando a cura flui, uma pessoa cura, ela arrasta aquela multidão. E o evangelista, geralmente, ele tem o dom de curar, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Porque é uma das coisas mais usadas. Por que as pessoas começaram a seguir Jesus? Porque viram ele curando. A gente começa a analisar a Bíblia, viram ele curando, ele expulsando demônios. Não é porque viram ele com uma roupa bacana, não é porque viram ele pregando bem, tendo excelente dicção, não é porque ele tinha um cavalo bacana, nem sei se tinha cavalo naquela época, deve que tinha, né? Um cavalo bacana. Beijo, Bruna. Não era por isso. É porque ele curava, expulsava os demônios. Porque ele amava as pessoas eram mais importantes para ele, né? E lá em Atos tem muita passagem falando sobre isso. Eu vou ler Atos 9, 32 ao 35. Passando Pedro
Por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Está vendo? Pedro, ele exerceu aqui o ministério evangelístico, de evangelista. Ele foi lá na outra cidade, ele curou, na hora que ele curou, todas as pessoas que viram se converteram ao Senhor. Então, não tem coisa que atrai mais as pessoas ao Senhor do que cura se manifestando. Tem um trechinho, a gente está quase terminando essa parte, né, por causa da hora, que fala assim: a cura é o pão, entre aspas, dos filhos. Nós vamos ler Mateus, do 22 ao 28, para entender isso aqui. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando, lhe rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E seus donos, então, da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Sendo a cura o pão dos filhos, se você nasceu de novo, a cura é o seu pão. São palavras do próprio Jesus. Logo, a cura pertence a você, agora mesmo. Apenas receba o que lhe pertence, pois a cura é, de fato, o pão dos filhos. É a provisão que pertence a você, dada por seu Pai Celestial, assim como o pão dado por um pai terreno pertence ao filho. A cura também é sua, baseada nos direitos e privilégios de sua herança, comprada pelo sangue de Cristo. Então, o que acontece? Nós temos que pegar a cura. A cura é nossa. Ela nos pertence. Ela foi comprada pelo sangue. Gente, tudo que foi comprado pelo sangue não tem como revogar. Não tem. Tá? Nós vamos estudar essa aliança de sangue e não tem como. A gente pode ver que Adão, quando Adão pecou, o pecado de Adão não teve sangue. Concordam? Não teve sangue. Ele comeu, eu brinco que ele tomou água de coco. Porque a fruta que não pode beber e nem comer, para mim, uma fruta que é pronta, que tem água e tem massa, é coco. Gente, mas isso é eu, tá? É zoeira nossa, assim, do povo que estudava o rima. Ele comeu lá, achei que era um pernilongo e já ia matar. Gente, eu tô agoniada com esse pernilongo aqui, mas não é bichinho de luz. Então, o pecado de Adão não teve sangue. Não teve. Foi a Eva aceitar a sugestão da serpente, comer e dar com Adão. Beleza. Mas a redenção, o resgate teve sangue. Então não tem como voltar atrás, porque teve sangue. A aliança de sangue não tem como voltar atrás.
tá? Então, nós entendemos, ela foi comprada, é uma herança, a cura é uma herança nossa, é um direito, é garantido por nós. E ele foi comprado pelo sangue de Cristo. Acabou. Não tem como ninguém tirar isso nosso. Acabou, está resolvido. E é para sempre, né? Então, nós temos que, assim, andar com isso na nossa mente, assim, gente, a cura foi comprada pelo sangue, ela é minha, não tem nada que ninguém que na face da terra possa fazer para tirar. Deus não vai tirar, porque é muito claro que ele não volta atrás da palavra dele. Ele não vai arrumar um outro pacto louco aí para tirar de nós a cura. Então, pronto, acabou, é nossa. A cura é o seu direito de família. Nós vamos só ver esses pontos aqui, nós vamos parar, tá? Se você já nasceu de novo, a cura também é o seu direito da família. Pois quando você se torna um filho de Deus, se torna parte da família dele. Ah, querido, a gente é da família de Deus, tá? A Bíblia diz, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Está lá em Romanos 8,15, né? Deus é o nosso Pai Celestial. Dessa forma, a cura me pertence, pois eu sou filho de Deus. Então, a cura nos pertence, porque nós somos filhos de Deus. Ele comprou essa cura lá com o sangue de Jesus para nós. A cura é o direito legal, pois a nova aliança é um documento legal selado pelo sangue de Jesus. Hebreus 8,6. Deixa eu ler aqui. Agora, em Hebreus 8,6 fala sobre isso. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Vamos ler 12:24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E vamos ler o 13:20. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. É o sangue da eterna aliança que comprou a nossa cura. É uma aliança eterna. A nova aliança, ela garante que tudo que Jesus nos assegurou na cruz, incluindo a cura divina, está lá em Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Gente, não há dúvida. Na nova aliança, a cura é direito adquirido, é direito legal, é nossa, foi feita uma aliança eterna de sangue em nosso favor. Não tem conversa. Não importa o que se fale, a nossa verdade é essa. E se nós não estamos andando em saúde divina, é porque nós estamos deixando passar alguma coisa, sabe? Algum ponto, vamos examinar esse negócio, vamos orar e vamos, porque a nossa realidade vai ter que ser essa. Nem que seja na base da ira, a nossa realidade tem que ser essa, tá? A cura é o seu direito remido. Jesus comprou nossa cura, assim como providenciou a remissão de nossos pecados. Todo filho de Deus, nascido de novo, tem direito a receber a cura, com base no trabalho redentor de Jesus Cristo na cruz. Pronto. Direito remido. É um direito conquistado, né? Só a gente receber. A cura é o seu direito de provisão.
Seu Pai Celestial preparou uma mesa de bênçãos para você e ela inclui cura para o seu corpo. Vamos ler Salmos 23, verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Se alimentar do que diz a palavra de Deus sobre cura é como comer um alimento. Na prática, a comida é para o corpo, assim como a palavra de Deus é para o nosso espírito. Você precisa alimentar-se da palavra de Deus na área da cura. A dica, eu vou encerrar aqui, porque já só falta 5 minutos, e vai começar um outro tópico, que é a cura mediante o nome de Jesus. Ele é bem extenso, tem muito versículo, entendeu? Aí não vai dar tempo. Então, o que nós temos que fazer aqui? Alimentar de cura. Eu me lembro, não tem muito tempo, não. Foi mais no final do ano passado, falando por mim, tá, gente? Que eu comecei a ouvir, a ler, a estudar sobre cura. Cura. E eu fiquei assim, gente, mas por quê? Eu fui perceber logo depois que eu precisava. Eu precisava, inclusive, para mim, para minha vida, e é assim, e eu me alimentei de cura. Agora eu não tenho mais dúvida. Eu posso estar sentindo dor, posso estar o que for. Eu tenho plena convicção. A gente vai ver mais para frente que a fé, a gente tem a certeza que o nosso corpo é curado, mesmo se o sintoma da cura não aparecer. Mesmo se continuar o sintoma da doença, a gente tem certeza até que se manifeste, porque o nosso corpo está no natural ainda, né? Então é isso, gente. A gente agora tem essa consciência. E se a gente vê sinal, eu tô ficando doente, eu tô passando mal, o que está acontecendo? Vamos nos alimentar de palavras sobre cura. Vamos estudar sobre cura na Bíblia. Até que esse negócio exploda dentro de nós, assim, que acabou. É isso, somos curados e pronto, acabou.